Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi uma coisa absurda. O seu aniversário seria no dia seguinte, domingo. Estávamos organizando uma festa para comemorar os seus 28 anos e ele sabia de tudo. Só que, para nossa tristeza, meu e da minha família, ou pior, da família dele mesmo, eis que ele sofreu um acidente de carro já no sábado. Olha, uma notícia muito triste. Era de tarde, eu estava em casa, quando o seu Afonso me ligou para me botar a par do que tinha acontecido. Ele mal conseguia falar, coitado. A notícia que eu tenho para te dar não é boa, viu, André? O Gilmar capotou o carro. Meu Deus, seu Afonso, mas capotou como? Como que ele tá? Tá no hospital. Ligaram agora para avisar. Daqui a pouco a gente tá indo para lá. Se você também quiser, a gente passa aí para te pegar. Imagine se eu não ia fazer questão de ir, né? Meu futuro sogro não soube me dizer muita coisa, dar detalhes, apenas que ele tinha sofrido um acidente, capotado o carro e que estava no hospital. Não sabia direito o estado de saúde ainda, se tinha se machucado muito, se estava correndo risco. Olha, eu chorei tanto, fiquei tão mal, que quase não tive forças para trocar de roupa. Imagine, era um final de semana de festa, tudo organizado para comemorarmos o aniversário do meu namorado e no fim aquela tragédia. E o pior de tudo é que assim que chegamos no hospital, as notícias que nos esperavam eram as piores possíveis. Meu noivo, na verdade, estava em coma. Eu, quando vi essa palavra, quando escutei, olha, eu não sei como que eu não desmaiei. Em coma. Ele está em coma. Meu Deus, então está correndo sério risco de... Tinha sofrido uma pancada forte na cabeça, sem contar os outros traumas pelo corpo todo. Olha, pelo jeito, não devia nem estar usando o cinto de segurança, porque se machucou todo. E mesmo tendo capotado o carro, não era para tanto se estivesse usando o cinto. Pense na tristeza de todo mundo. Principalmente porque, repito, ele corria o risco de morrer. Na verdade, nesse dia não pudemos nem vê-lo. Só para se ter uma ideia, porque ele estava ainda sendo submetido a outra cirurgia, a equipe médica fazendo de tudo para salvar a sua vida. A impressão que eu tinha de que aquilo não estava acontecendo. Só podia ser um pesadelo. Estávamos juntos há quase 5 anos. Só de namoro. 3 anos e 9 meses. Já estávamos pensando seriamente em marcar logo a data. Sabe o que é receber a notícia de que o homem que você ama pode não sair vivo de uma mesa de cirurgia? Eu não queria nem pensar nisso. Seria o pior castigo do mundo. Esquecer todos os nossos planos, o nosso sonho de termos a nossa família, nossos filhos. Eu pensava nisso e desabava no choro de nojo. Chorei de soluçar. Estávamos ali, desconsolados, esperando por notícias já fazia tempo. Todo mundo naquela agonia, aquele desespero, aquela expectativa de que a qualquer momento talvez o médico tivesse uma notícia melhor, que ele estava melhorando, que ele tinha... De repente, um casal se aproximou da gente. O homem puxou assunto com o seu Afonso, meu sogro. Como ele estava ali perto, acabei ouvindo o que ele falou. Tudo bem? Desculpe, mas vocês são a família do Gilmar? Seu Carlos respondeu na mesma hora. Sim, eu sou o pai dele. Como que ele tá?
Os médicos já deram alguma notícia? Nada ainda. Estamos aqui esperando. Parece que estão operando ele. Puxa, que coisa. E o coma? É verdade que ele está em coma? Meu sogro só balançou a cabeça confirmando. Nisso, a dona Lúcia, mãe do Gilmar, ela quis saber. Vocês são o que do meu filho? São amigos? De onde que vocês conhecem ele? E foi então que aquela mulher falou as palavras mais assustadoras e terríveis que eu já tinha ouvido. Eu fiquei tonta. A mulher olhou assim para minha mãe e falou: então, ele é namorado da minha filha. Ele nunca falou da Dani para vocês? Ela estava com ele no momento do acidente, também se machucou um pouco, está internada, mas o caso dela é mais tranquilo. Repito, eu escutei aquilo. E não acreditei. Namorado da filha dela? Mas que absurdo é esse? Meu sogro e a minha sogra também arregalaram o olho. Se olharam assim, olharam para mim, embasbacados. Que absurdo! E antes que eu dissesse alguma coisa, a dona Lúcia se antecipou. Olha, eu acho que deve estar havendo algum engano, porque o meu filho não pode estar namorando a sua filha. O Gilmar está noivo. Aliás, a noiva dele é essa aqui. Ela falou aquilo e colocou a mão no meu ombro. O homem e a mulher se viraram na minha direção e os dois fizeram a mesma cara de surpresa. A mulher falou: não pode ser. Será que a gente está falando da mesma pessoa? Não pode ser o mesmo Gilmar, porque ele e a minha filha já estão namorando há quase 2 meses. Inclusive hoje, eles saíram para comemorar o aniversário dele. Eu escutei aquilo e aí não consegui me controlar. Comecei a chorar de um modo ainda mais compulsivo. Não devia haver engano nenhum. Devia ser mesmo do mesmo Gilmar que elas estavam falando. Convenhamos, era muita coincidência. Olha, ficou uma coisa tão desagradável, até porque eu levantei ali daquela cadeira e peitei os dois. O Gilmar é meu noivo. Que história é essa que ele está namorando a filha de vocês? Isso é alguma brincadeira? Não, minha querida. Aliás, a gente também não está entendendo nada. Só pode estar havendo alguma confusão. De repente não é a mesma pessoa. É claro que era a mesma pessoa. Claro que era. Foi a situação mais desagradável e doída que eu já passei. No fim, se houvesse mesmo alguma confusão, tudo foi desfeito quando a minha futura sogra mostrou uma foto do Gilmar que ela tinha no celular para aquele casal. E eles confirmaram. Era exatamente daquele Gilmar que eles estavam falando. Todo mundo ficou com aquela cara de tacho. Todo mundo mesmo. Meu Deus, todo mundo enganado. Ninguém ali estava esperando por aquilo. Nem minha sogra, nem o meu sogro, nem aquela mulher, nem aquele homem, muito menos eu. Que absurdo, o que será que está acontecendo? Tem que ter alguma explicação. Olha, eu quase tive um ataque. Tive até ser medicada para ver se consegui me acalmar, porque aquilo me deixou tão fora de mim. Simplesmente não dava para acreditar que o Gilmar pudesse estar fazendo aquilo comigo. Estávamos noivos, não apenas namorados. Éramos noivos.
já fazendo planos pro casamento. Só que por fora, parece que ele tinha arranjado uma namoradinha. Estava se fazendo passar por homem solteiro, namorando aquela tal Dani já há quase 2 meses. Era, sem dúvida, uma brincadeira de mau gosto. E ainda tinha aquilo que aquele homem falou, que eles tinham saído, o Gilmar e a tal de Dani, para comemorar o aniversário dele, quando sofreram o acidente. Como ele pôde, meu Deus? Tínhamos organizado uma festa para ele, para comemorar o seu aniversário. No dia seguinte, no fim, aquela bomba. Não bastasse aquele acidente, não bastasse ele estar entre a vida e a morte, ainda tinha mais aquela tragédia. E estava me traindo, se fazendo passar por solteiro. Tinha até arranjado outra namorada. Olha, se não tivesse me dado aquele remédio para me acalmar, só Deus sabe o que eu teria feito naquele hospital. Nem o grog, eu escutar a dona Lúcia falando: calma, filha, deve ter uma explicação. O Gilmar vai sair dessa. Eu vou explicar tudo, você vai ver. Ela dizia aquilo, mas nem ela acreditava nas próprias palavras. Depois, eu fiz questão de visitar essa tal namoradinha do Gilmar no quarto, lá onde ela estava, se recuperando, até para ver. Queria olhar bem na cara dele e perguntar se eles sabiam que o Gilmar tinha uma noiva. Até onde dava para entender, só ele sabia, né? Nem essa tal namoradinha dele devia saber nada. E olha, quando finalmente consegui entrar no quarto dela, eu acho até que ela já estava sabendo de tudo. Seus pais deviam ter contado, né? Porque ela ficou pálida quando me viu ali na porta. Ficou me olhando assim, meio temerosa. Depois falou assim num fio de voz: você, Andréia? Eu já estou sabendo, meus pais me contaram. Você precisa acreditar em mim. Eu não sabia de nada. Ele nunca me falou que tinha noiva. Minha voz saiu também lá do fundo. Uma mistura de tristeza, com decepção e com raiva também. Tanto que eu perguntei para ela: você não sabia mesmo? Claro que não. Eu jamais teria me envolvido com ele se soubesse. Acredite, ele me enganou todo mundo lá em casa. Ficamos em silêncio, uma olhando para a cara da outra. As duas super constrangidas. Até que ela perguntou: como é que ele tá? Os médicos disseram alguma coisa? O pai chegou a dizer que ele está em coma? Pois é, não vieram falar com a gente também. Sabe, apesar da raiva, e nem podia ser diferente, né? Imagine descobrir que você está sendo enganada, traída. Mas apesar de tudo, conversei com aquela menina assim, numa boa. Até porque, sei lá, achei que ele estava sendo sincero quando disse que não sabia de nada. E também tinha toda a situação que estávamos passando, né? Todo aquele contexto de tristeza. Ele lá em coma, entre a vida e a morte. Por isso, em vez de brigar, discutir, conversei assim com ela, de boa mesmo. Inclusive sobre meu relacionamento com ele. Aliás, ela também me contou tudo sobre os dois. As circunstâncias em que tinham se conhecido. Como se aproximaram. Quando os pais dela entraram ali no quarto, nós duas estávamos conversando. E olha, ninguém mesmo devia saber que o Gilmar era comprometido. Estava todo muito surpreso. E até um pouco envergonhados. Chegaram a pedir desculpas para mim.
E repito, depois que compreendi que eles não tinham culpa, que o grande safado da história era meu noivo, em vez de brigar, eu conversei com todo mundo. Foram momentos difíceis que passamos ali naquele hospital. Eu fiquei mais de 30 horas sem comer nada, só esperando notícias do meu noivo. Rezei tanto a Deus, pedi, implorei que o salvasse, que não deixasse que nada de mal acontecesse. Mais do que já tinha acontecido, fiz até juramento que se ele sobrevivesse, se saísse daquela situação sem nenhuma sequela grave, eu esqueceria tudo, o perdoaria sem pedir nenhuma explicação. Aliás, mesmo que ele ficasse com algum problema, isso era o que menos importava. Eu só o queria vivo do meu lado, para podermos realizar juntos todos os sonhos que a gente tinha sonhado durante tanto tempo. 2 dias depois do acidente, no entanto, recebemos uma notícia terrível. Na verdade, quem recebeu a notícia foram os pais dele. O médico o chamou numa sala e eu fiquei ali na maior expectativa. E depois que voltaram, a expressão de todos e as lágrimas que corriam dos olhos de todo mundo não deixavam muito espaço para dúvida. E foi como se eu tivesse levado um tiro quando eles deram notícia. Andréia, infelizmente ele se foi. Ele não resistiu. Tudo escureceu à minha volta. Senti meu corpo amolecendo e acabei perdendo os sentidos. Tanto que até aí que eu lembro, que eu tenho consciência. Foi o momento mais terrível de toda a minha vida. E juro, eu estava mesmo disposta a passar uma borracha em tudo que ele tinha feito se Deus tivesse atendido o meu pedido. Se ele tivesse sobrevivido, eu não ia cobrar nenhuma explicação, juro. Porque para mim só o que importava era ele sobreviver, ficar do meu lado. Por mais que tenha sido uma coisa errada o que ele fez, imperdoável quase. A verdade é que tudo ficou tão pequeno diante da sua morte, que não vi sentido nenhum em me tornar inimiga da Dani, a menina com quem estava me traindo. Tanto que mesmo com as críticas da minha família e até da família dele, não me opus ao fato de ela permitir ou de ela participar do velório do meu noivo. Porque ela tinha sido enganada, tanto quanto eu. Não me senti no direito de lhe negar a chance de ir até lá, se despedir do Gilmar. Teve gente que estranhou. Comentários maldosos aconteceram. Quando souberam de toda a história e me viram ali no caixão, com os olhos cheios de lágrimas, e ela do meu lado, eu percebi que ela também estava gostando dele de verdade. Ela mesma me confessou. E repito, tudo ficou tão insignificante diante da morte que simplesmente não vi razão para inimizade ou raiva. Nós duas tínhamos sido enganadas. Aliás, mesmo depois do velório, a gente continuou se falando. E por incrível que pareça, começamos assim de uma certa forma, uma a consolar a outra. Que a gente não aceitava. Me condenava por ter me tornado amiga da mulher com quem o Gilmar estava me traindo. Claro que ficou aquela mágoa, mas na verdade nem era dela. Claro que ficou o ressentimento. É lógico que ficou, e como não ficaria, meu Deus? Mas eu resolvi não ficar alimentando ódio, inimizade. Pelo contrário, estou fazendo de tudo para tentar superar esse trauma o quanto antes. E não é me fechando para a vida e para as pessoas que eu
Vou conseguir isso, me isolando, culpando todo mundo, mas me abrindo, deixando minha alma e meu coração livres. Quem sabe um dia eu consiga até perdoá-lo. De uma certa forma até já o perdoei, porque não dizem que perdoar é deixar de lado, procurar motivos para alimentar o ressentimento? Tenho buscado não lembrar mais disso. Tenho buscado a paz de espírito acima de tudo, para que essa ferida seja curada o quanto antes. Ele errou, tudo bem que errou. Só eu sei o quanto errou e quanto isso me doeu, me machucou muito. Eu posso até estar sendo boba, ingênua, como muita gente fala, mas diante da morte dele, não consigo ter nem forças para sentir ódio. E é por isso que, mesmo sendo criticada, digo do fundo do meu coração: você já tem o meu perdão, viu, Gilmar? Onde você estiver, saiba que você já tem o meu perdão. Não guardo ressentimento nenhum. Não guardo raiva nenhuma. Embora tenha sido errado o que você fez, mas quem é que não erra na vida? Não guardo mágoa, juro por Deus. Por favor, esteja onde estiver, lembre de que sempre vou te amar. E a partir de agora você pode descansar em paz.